Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje voltei aqui para falar de uma estreia da Netflix para você que gosta de filme de terror. Lar dos Esquecidos, um filme alemão do diretor Andy Fletcher, onde idosos saem matando geral. É a revolta dos velhinhos. Bora lá descobrir o que eu achei dessa estreia da Netflix. Em Lar dos Esquecidos nós conhecemos ela, a mãe de dois filhos que está voltando para sua cidade natal ou algo assim, para a cidade da sua família, para o casamento da sua irmã. E tudo está acontecendo muito bem até que os idosos da cidade começam a atacar todo mundo e o casamento começa a virar uma verdadeira luta pela sobrevivência, né? Gente, não tem muito mais pra falar desse filme do que isso, porque qualquer outra coisa que o filme tente abordar, principalmente nas relações familiares dessa família, vai por água abaixo na troca pela violência e pelos assassinatos. Os velhinhos passando o rodo na galera. É sobre isso o filme. E eu acho que esse é o ponto principal, onde poderia ser um defeito, talvez seja o que salve esse filme. Isso porque ele vai pegar a galera que gosta de filme com muita morte. Se você é daqueles que não tá nem aí pra história, porque estão contando, querem ver mortes, esse filme vai ser pra você. Gente pegando fogo, tem cortes, sangue, tudo isso o diretor consegue trazer. Em alguns momentos ele faz cenas realmente bastante agoniantes, como a primeira cena do filme, onde a gente vê um primeiro ataque de um idoso a uma enfermeira, em que ele pega um extintor e dá na cara dela. A câmera acompanha esse movimento da queda dela ou da pancada que ela leva. Ele usa isso algumas vezes no filme. Me deu até um pouco da sensação de uma câmera que a gente vê muito em jogos de videogame, que acompanha muito a ação. Pena que ele não usa mais, mas realmente algumas cenas se tornam bem angustiantes quando ele faz isso. Claro que aqui eu já senti um pouquinho de problema, porque muitas vezes ele faz cenas bastante violentas como essa, de alguém dando com um extintor na cara do outro, e quando ele volta à cena, tu não vê uma marca que seria correspondente a essa pancada. Pô, a guria tomou a pancada do extintor e a cara dela tá super de boa, uma manchinha de sangue aqui, alguma coisa. Mas, né, ia amassar a cara, a gente já viu isso em outros filmes. E aqui realmente a gente acaba não vendo, digamos, as consequências desses atos violentos no corpo das vítimas. Outra cena, uma personagem é atacada por vários idosos no filme. Eu não consigo falar isso sem achar muito engraçado. A pessoa foi atacada pelos velhinhos que não conseguiam andar até um dia antes, mas agora eles estão matando geral. Eles, a ponto do corpo dela cair assim, podre, tava, não ia sobreviver. 2 segundos depois ela aparece também manchinhas de sangue, já sai correndo. Então falta um pouco de consequência para as ações violentas que ele põe no filme. Mas, de um modo geral, tudo funciona nessa parte de quem gosta de muita morte. Uma das coisas que o filme tenta criar dentro da história é a relação familiar da Ella principalmente com o ex-marido, que ainda mora na região e hoje tem uma namorada que é uma cuidadora de idosos, uma enfermeira, algo assim. E a relação é bastante tensa, os filhos parece que sempre estão tentando forçar que o casal se una, enquanto a nova namorada do pai sente isso bastante, enquanto ele fica meio fazendo um papel de bobão no meio da história, como se não estivesse entendendo nada. Mas o filme também não vai muito além dessa primeira camada, onde a gente já entendeu e daqui a pouco já tá todo mundo morrendo de novo. E aí o outro ponto que eu acho que o filme poderia ter dado um pouquinho mais de atenção é a questão da quantidade de idosos que tem nessa cidadezinha. Tem uma cena deles passando pelo meio da cidade de carro, enquanto na frente de todas as casas todo mundo é velho. Fala um pouco do envelhecimento da população, principalmente na Europa. E aí, quando a gente chega no lar de idosos, a gente vê um descaso muito grande. Como essa nova geração, as pessoas mais jovens acabam tratando com muito desdém, às vezes, os idosos. Eles falam que alguns idosos não recebem as visitas dos familiares há mais de 2 anos ali, como se eles estivessem abandonados, e a própria situação precária desse lar de idosos que talvez gerasse uma revolta a ponto dos idosos saírem matando todo mundo. Só que tudo isso já cai um pouco meio por
terra esse pensamento, porque lá na primeira cena do filme, antes da primeira cena, o filme já traz uma explicação de que antigamente espíritos tomavam os corpos dos idosos, transformando eles em pessoas violentas. Então a gente já sabe que os velhinhos estão possuídos. Ao mesmo tempo que o filme não vai atrás disso. O filme simplesmente não dá explicação nenhuma do que tá possuindo, por que tá possuindo, se existe alguma intenção ou se realmente é só uma coisa muito aleatória. A gente até acaba passando por um momento onde que a gente vê um santuário no meio da floresta, mas o filme não vai muito além disso. De novo, o filme não se preocupa em contar a sua própria história. Então é como eu disse, se você tá pela violência, tá pelas mortes, talvez Lar dos Esquecidos seja uma boa pedida para você. Se você já prefere alguma coisa com um pouquinho mais de substância, uma história interessante, algum mistério, não vai encontrar aqui. Lembrando que Lar dos Esquecidos estreou nesse final de semana na Netflix. Você já encontra para assistir e depois que assistir, volta aqui para me contar o que vocês acharam da revolta dos velhinhos na Alemanha. A gente se vê com a cara dessas por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau.